é um grande espaço de conhecimento, é um grande espaço de discussão, de produção e de liberdade. Para o Rogério, a Unesp é a segunda casa, o segundo espaço que eu me sinto bem. É a minha história, tem sido a minha história. Eu entrei na Unesp em 1986. Eu lembro dessa data exatamente porque essa data, por conta da minha profissão, foi o ano em que o Brasil instituiu o Plano Cruzado. Em 1986, a Unesp, a reitoria da Unesp, e a Unesp de uma forma geral, ela era infinitamente menor do que é hoje, né? E eu entrei na universidade na área econômica da universidade. Ali já se sentia a necessidade de desenvolver na universidade uma área de planejamento econômico. A autonomia veio em 89, então durante esses 3 anos, de 86 a 89, a gente se preparou exatamente por conta da autonomia, porque é um período no estado de São Paulo, do ponto de vista da administração pública, que já estava sendo discutido no governo do estado de São Paulo a autonomia para as universidades estaduais paulistas. Então a gente já estava se preparando, inclusive um dos motivos de eu ter sido chamado para trabalhar na Unesp foi porque já se percebia um movimento para que as 3 universidades tivessem autonomia de gestão financeira e orçamentária. Então eu entrei na área econômica em 1986 e de lá até hoje eu sempre trabalhei nessa área econômica financeira. A discussão da autonomia, além de fazer parte da Constituição, ela nunca foi algo que se vivenciou de fato, né? Ou seja, do ponto de vista acadêmico, isso é perceptível quando você elabora plano de ensino, quando você monta a estrutura curricular de um curso, quando você cria um curso, mas no que tange à questão financeira e orçamentária, ninguém sabia muito bem o que seria isso, como se daria isso. Até que a gente entrou em 89, em 88 a Unesp, particularmente, a Unesp teve o campus de Bauru incorporado, então olha a situação. Você tem um campus novo com 4.000 alunos entrando. Eu me lembro que eu fiz um trabalho e falei assim, nós estamos entrando na autonomia com uma Pontifícia Universidade Católica junto. Eram 4.000 alunos na época, a PUC de São Paulo. Então a gente não sabia muito bem como que isso ia acontecer. Quando eu falo a gente, o gabinete do reitor, os diretores. E aí a primeira coisa que ficou claro era a gente tem que fazer gestão financeira. O que é fazer gestão financeira? É como qualquer empresa. Ter planilha de custo, saber o quanto vai entrar de receita, saber quanto que o mercado financeiro está pagando para aplicações financeiras. As universidades públicas no Brasil não fazem isso. E a Unesp, a USP, a Unicamp não fazia isso antes de 1989. A gente teve que aprender. E aprendemos. Aprendemos com todos os problemas econômicos e financeiros que o Brasil passou e que o estado de São Paulo passou. Dos 40 anos da Unesp, a Unesp teve 10 anos, de 76 a 86, né? Ela teve 10, 12 anos de um período como qualquer autarquia pública. A maior parte dos 40 anos é de autonomia de gestão financeira e orçamentária, que a minha experiência é exatamente uma experiência nessa área com gestão de autonomia financeira e orçamentária, que quando eu converso com colegas de universidades públicas brasileiras, eles não fazem a menor ideia do que é isso. Eles não têm isso. É uma experiência ímpar no Brasil. Eu diria mais. Em universidades públicas é uma experiência ímpar.
por conta exatamente de a gente ter uma participação num imposto. Não encontra isso em universidades públicas europeias, não encontra isso em universidades públicas americanas. É uma experiência ímpar. Uma assessoria de planejamento e orçamento, ela passa a olhar as atividades acadêmicas de duas maneiras. Uma, sabendo que é atividade fim, e a outra sabendo, será que nós vamos ter condições de financiar essa atividade? É totalmente diferente de qualquer universidade pública brasileira. Uma universidade pública brasileira não está preocupada se vai ter condições de financiar. Ela manda a conta para o governo do estado ou para o governo federal. Nós não. A APE ela foi criada no início da gestão do professor Hermann. Então ela vai fazer 8 anos. 8 anos de assessoria de planejamento estratégico. Mas ela já existia não enquanto assessoria, mas enquanto grupo dentro da assessoria de planejamento e orçamento. Que essa já tem bem mais tempo. Aonde eu estava. A minha origem é na assessoria de planejamento e orçamento. A APE ela foi constituída no início da gestão do professor Hermann e professor Durigan, exatamente com uma finalidade. Com a finalidade de colocar o plano de desenvolvimento institucional na prática. Ou seja, não fazer o PDI, não fazer o plano de desenvolvimento institucional em apenas um documento, viabilizar ele do ponto de vista técnico, do ponto de vista operacional. E a APF, ela conseguiu isso por conta da equipe, conseguiu isso por conta da comissão, e o plano de desenvolvimento institucional ele é o grande diferencial da APE comparado à assessoria de planejamento e orçamento. Aonde está a grande diferença? Os programas que estão no PDI, que têm recursos orçamentários do PDI, têm uma estratégia de longo prazo. Isso não existia na APLO. A universidade, a Unesp, ela sempre teve, por questões estatutárias, ela sempre teve a obrigatoriedade de cada gestor apresentar um plano de gestão. O PDI ultrapassa o plano de gestão. O PDI é um plano que o gestor ele assume com o PDI em andamento, ele pode sim modificar as estratégias do PDI, mas ele tem que levar necessariamente para o conselho universitário essa mudança de estratégia. Então, se a gente for ver, desde a existência do PDI, os novos gestores olham para o PDI para elaborar o seu plano. Antes não tinha isso. Então, a APE ela veio exatamente nesse sentido. Ela veio para pensar além dos 4 anos de gestão. E pensar não só do ponto de vista orçamentário e financeiro, mas pensar em estratégias de longo prazo. O anuário estatístico, ele eu diria que é um documento único em termos de dados estatísticos da universidade, onde tem uma série histórica de 25 anos, onde permite você fazer comparação entre cursos, onde permite você fazer comparação da Unesp com outras universidades, e passou a ser um referencial de estratégia, tá? A partir do momento que o Plano de Desenvolvimento Institucional constituiu os programas. Ele servia muito para a APE e para a APLO, anteriormente, para municiar o gestor, municiar o reitor, municiar o gabinete, municiar os diretores em discussões nos órgãos colegiados e em discussões fora da Unesp, em outros fóruns. Com a constituição do PDI, ele passou a ser um documento importante para traçar metas dentro do PDI. Então hoje, quando se faz um plano de expansão, ou quando se faz um programa de gestão de recursos humanos, o anuário estatístico passa a ser um referencial para se traçar metas
para esses programas, o que é de fundamental importância, ou seja, ele não é simplesmente um documento que serve de estatística, mas ele é um documento que serve fundamentalmente para traçar metas e ações dentro do PDI. Ou seja, essas coisas estão extremamente vinculadas. Ou seja, o PDI, ele amarrou tudo isso, ele amarrou as estratégias que já existiam sem a existência dele, com os dados do anuário estatístico, tudo isso se soma através dos programas e das ações que o PDI desenvolve. E que gera uma discussão que eu acho que é formidável, que é o papel da universidade. Ou seja, que é o papel do Conselho Universitário, que é o papel de quem está tratando de questões estratégicas para a universidade, como eu já havia dito numa outra oportunidade. Ou seja, os próximos 40 anos, o que a gente quer da Unesp? Para onde ela vai?